Bom dia! Na videoaula de hoje nós vamos dar início ao grupo dos invertebrados. Pois é, animais que não possuem coluna vertebral. E os primeiros grupos que nós vamos falar são os poríferos e os quinidários. Poríferos espongiários, ou simplesmente pode chamá-los de esponjas. São animais invertebrados, na maioria aquático ou de habitat marinho, ou seja, água salgada, considerados os primeiros animais a surgirem na Terra, originados provavelmente de organismos unicelulares e heterotróficos. Atualmente, há cerca de 5.000 espécies de esponjas. Estrutura corporal. Como é o corpo desses invertebrados? Pois é, eles são assimétricos, ou seja, não possuem simetria. Vocês lembram que a gente falou na aula passada que a simetria é um lado ser igual ao outro lado. Então, no caso das esponjas, elas são assimétricas, elas não possuem simetria. Possuem as mais diversas cores, formas e tamanho. Possuem uma estrutura corporal padrão e simples. Então, geralmente, elas têm o corpo em formato de vaso, tubo ou um barril. Apesar da variedade de células, essas não formam tecidos verdadeiros, nem órgãos, nem sistemas. Não tem sistema nervoso, circulatório, respiratório, excretor e digestório. Maior parte das funções são realizadas por células através de difusão com a água. O corpo contém grande quantidade de poros. No interior, encontra-se um átrio, ou espongiocele, e na extremidade livre, uma abertura chamada de ósculo. Então, as esponjas, elas são consideradas animais filtradores, justamente porque ela tem esses poros. Poros são pequenos furos que ela tem no revestimento externo, na parte externa do corpo dela, que faz com que a água entre pelo corpo dela através desses poros. E através desses poros, ela vai filtrar. Dentro da água, dissolvido na água, então mergulhado ali na água, tem microalgas, microcrustáceos. Vocês já devem ter ouvido falar dos fitoplânctons e dos zooplânctons. Então, são esses micro-organismos que servem de alimentação para os poríferos, tá bom? Então, principais células que fazem parte da sua estrutura corporal. A gente falou um pouquinho como é o formato do corpo e agora a gente vai ver essas células que fazem parte do corpo delas. Lembrando que essas células não formam tecidos, não formam órgãos, não formam sistemas, tá bom? Então, elas têm as células chamadas pinacócitos, que são células que revestem a superfície externa e apresentam células achatadas e formam a pinacoderme. Então, é a camada externa do corpo da esponja. Os coanócitos são células flageladas. Elas são dotadas de flagelos que são voltadas para o interior, ou seja, para dentro do corpo das esponjas, e a agitação deles garante a movimentação da água. E no interior do corpo do animal, elas também fazem a captura de alimentos. Os amebócitos apresentam diversas formas. Movimentação por meio de pseudópodes, são responsáveis pelo crescimento e pela regeneração, pela formação, excreção e produção das espículas do esqueleto. A gente vai ver, apesar de elas serem invertebrados, para elas terem essa forma de vaso, essas formas de barril, elas têm estruturas chamadas de espículas, que são feitas de carbonato de cálcio para dar essa forma mais de vaso, tá? Por isso que elas podem ter tamanhos e dimensões diferenciadas. Os porócitos possuem um poro central, chamado de poro inalante, e é por essas células que a água entra na espongiocele, entra no átrio, tá? Na cavidade central das esponjas. E os escleroblastos, que são formas de espículas que dão sustentação interna para as esponjas. Então, aqui tem
um desenho mostrando aonde se localiza cada uma dessas estruturas. Então, o coanócito, por seu flagelo, que está aqui na parte de dentro, que ao bater esse flagelo faz com que a água que entrou pelos porócitos se movimentem aqui no átrio e, através dessa movimentação, essa água pode trazer algum zooplâncton, algum fitoplâncton, que será capturada por esse flagelo do coanócito, tá bom? Os amebócitos, fazendo parte aqui, ó, da camada mais interna da parede corporal das esponjas. Os pinacócitos, fazendo um revestimento externo da parte de fora. E as espículas aqui, ó, de formas variadas, fazendo parte da composição corporal desse invertebrado, para que ele tenha essa forma de vaso ou essa forma de barril. Locomoção. Então, vê só, a gente está acostumado a ver as esponjas fixas, presas no substrato, tá? Então, elas não possuem estrutura de locomoção. Vivem fixos no fundo do mar, sobre rochas, conchas ou areia. Elas podem viver solitariamente, como está essa aqui, ó, ou juntas de outras, formando o que a gente chama de colônias. Algumas espécies fazem parte dos recifes de corais, tá bom? Como é que se dá a alimentação, a respiração e a excreção desse animal? Então, eles são animais heterotróficos, ou seja, que não fabricam o próprio alimento. Filtradores, como eu falei para vocês, porque a água do mar, do ambiente onde eles estão ali, penetram pelos poros. E sésseis, quando adultos, significa que eles são livres. Sésseis, quando adultos, significa que eles estão presos a um substrato. Eles não se movimentam. Então, o batimento dos flagelos dos coanócitos, das células chamadas coanócitos, trazem consigo nutrientes, micro-organismos e gases. Então, a gente sabe que dentro do ambiente aquático nós temos as algas, nós temos plantas aquáticas que realizam fotossíntese. E aquele oxigênio é liberado na própria água. Então, através desse batimento desse flagelo dos coanócitos, além de trazer nutrientes para os poríferos, também traz a alimentação através dos micro-organismos e o oxigênio, que é fundamental para o bom funcionamento e para a manutenção da vida desse organismo. Ao entrar, a água traz o O2, que é o oxigênio, e ao sair, carrega o CO2, que é o gás carbônico, e os resíduos, que são expelidos pelo ósculo. Então, voltando aqui nessa foto, o que é que acontece? A água entra pelos poros, através do batimento aqui dos flagelos, o que serve de alimento para a esponja é capturada, e o que não serve, os flagelos continuam fazendo o batimento, mas só que dessa vez agora é para botar para fora, através do ósculo, tudo que não serve. Então, as excretas, restos de alimentos que eles não quiseram se alimentar, então, entra pelo poro, os batimentos dos flagelos fazem com que essa água simplesmente saia através desse orifício aqui, na parte superior do animal, chamado de ósculo. Entendidos? Pois é. Como é que esses animais se reproduzem? Então, eles se reproduzem de maneira assexuadamente. A reprodução assexuada pode se dar por brotamento ou regeneração. Brotamento é justamente isso. Quando o animal, está na maturidade sexual, um broto, muito similar a uma planta. Tem o galho central e tem os galhinhos que vão aparecendo do lado do tronco central, chamado de broto. Então, esse broto vai surgindo aqui, ó, do lado da esponja mãe, ou a esponja principal, e ao atingir um determinado tamanho, ele se desprende e logo se fixa ao lado, ou um pouquinho mais distante dessa que deu origem a ele, cresce e aí faz o mesmo processo, reprodução assexuada. Então, esse é o brotamento, formou um broto. E a regeneração acontece quando eu pego essa mesma esponja e quebro pedaços dela. Então, cada pedacinho vai dar uma nova esponja, vai dar origem a uma nova esponja. Então, isso é regeneração.
Então, a reprodução assexuada dos espongiários ou dos poríferos acontecem de duas formas: brotamento ou regeneração. E a reprodução sexuada, as esponjas produzem células reprodutoras denominadas de gametas, que se fundem, que se juntam e formam um outro indivíduo. Para que ocorra a fecundação, os espermatozoides são liberados na água e eles nadam até o interior do corpo da esponja, aonde ocorre a fecundação. Então, a gente diz que a fecundação é interna, porque ocorre dentro do corpo das esponjas, tá bom? E aí, gera uma larva e essa larva vai escolher onde se desenvolver. Então, quando essa larva ela é formada, ela está livre, ela não está mais presa, até ela achar um ambiente adequado para se fixar e ali tomar a forma de esponja, tá? Mas aí, Adine, quais são as características que esse ambiente tem que ter para ela achar que é favorável ao crescimento dela? Bem, principalmente excesso de alimento, né? Elas vão procurar um local onde tem abundância em alimento. Então, é por isso que quando ela está nessa fase de larva, ela pode ficar nadando até encontrar um local bom para ela se instalar e ali ela crescer e formar a colônia ou viver sozinha, tá bom? Então, aí a gente fala um pouquinho sobre também os aspectos econômicos e ecológicos das esponjas. As esponjas fornecem uma relação harmônica com os ambientes, com os animais que convivem no mesmo ambiente que ela, porque elas servem de abrigo para diversos animais, além de filtrar grandes quantidades de bactérias e matéria orgânica que estão em suspensão na água. A relação se torna desarmônica quando essas esponjas servem de alimentos para outros invertebrados, tá? Quando ameaçadas, elas produzem uma secreção desagradável, que afugentam os predadores. Então, elas podem simplesmente secretar uma substância que seja de um odor ou que seja quimicamente mais forte, que vai simplesmente afugentar, mandar para longe os animais que se alimentam delas. E elas também têm grande potencial econômico, pois elas produzem muitas substâncias químicas que têm propriedades farmacológicas promissoras. Então, o que acontece? As esponjas elas estão sendo estudadas em laboratórios de farmacologia para descobertas de novas substâncias para fazer novas drogas, novos medicamentos contra determinadas doenças. Então, ela tem não só importância ecológica, por fazer meio de um ambiente aquático, e fazer parte da cadeia alimentar de alguns animais, como também econômico, porque futuramente vai dar dinheiro. As pessoas vão procurar essas esponjas para fins medicinais. Então, aqui a gente acaba o filo porífera e começamos os quinidários, que é o segundo filo na ordem evolutiva de invertebrados. Então, quinidária, do grego quinide, vem de urtiga, e área vem do sufixo plural. Então, são invertebrados que possuem células especiais de defesa e de captura de alimentos, chamados de quinidócitos. Animais exclusivamente aquáticos, encontrados principalmente em ambientes marinhos, em águas tropicais rasas, com poucas espécies de água doce. Organismos multicelulares e de estrutura simples. Então, eles já possuem muitas células, tá bom? Cerca de 11 mil espécies de quinidários, é o que existe hoje em dia. Os principais representantes são as águas-vivas, as hidras, os corais, as caravelas e as anêmonas do mar. Podem formar colônias, como os corais, ou flutuantes, como as caravelas. Como é o corpo desses quinidários? Então, na verdade, ele possui uma cavidade central. Lembra que a gente viu ali nas esponjas que tem um ósculo? Pronto, eles também possuem essa cavidade central, só que ela pode estar voltada para baixo ou para cima. Vai depender do formato corporal desses quinidários. Então, aonde vai ocorrer essa cavidade gastrovascular, aonde vai ocorrer a digestão dos alimentos.
Ela já possui um sistema nervoso simples, já apresenta simetria radial. O corpo pode apresentar duas formas, pólipos e medusas. São multicelulares, ou seja, o primeiro grupo de animais invertebrados na escala evolutiva a apresentar tecidos verdadeiros. O sistema digestivo é incompleto, porque ela só possui boca. A gente diz que o sistema digestivo é completo quando existe uma entrada específica de alimento e uma saída específica de alimento, que no caso seria o ânus. Então, esse animal só possui a boca. E aí, professora, como é que ele lança essas excretas para fora do corpo dele? Bem, pelo mesmo orifício, pela boca também, tá? Então, o corpo é revestido por uma epiderme que pode apresentar estruturas como carapaça e um exoesqueleto. Exoesqueleto é esqueleto externo. Endoesqueleto é um esqueleto interno, tá? Então, a carapaça faz esse papel de exoesqueleto. Aí está a ilustração dessas duas formas corporais dos quinidários. A forma de pólipo, onde ela está presa no substrato e aqui os tentáculos estão voltados para cima. E no meio desses tentáculos está a boca. E a forma medusoide, onde a boca está voltada para baixo e os tentáculos também, tá? Nessa parte de medusa, ela está livre, ela está nadando por aí. É por isso que a gente encontra as caravelas ou as águas-vivas aí nadando na praia. Então, as caravelas ou águas-vivas são quinidários que têm a forma corporal medusoide, ou em forma de medusa. Tipos de células que a gente vai encontrar já nos quinidários. Então, a gente tem células responsáveis para o sistema sensorial, células glandulares, células nervosas e os quinidócitos, que é uma célula específica que eu vou dizer aqui para vocês. Então, as células sensoriais recebem o estímulo do meio ambiente, como luminosidade, ao perceber movimento de outros animais, e vai transmitir para as células nervosas para que esses quinidários corram do perigo. As células glandulares vão secretar substâncias que vão permitir a fixação do animal em algumas superfícies. As células nervosas vão controlar os movimentos dos quinidários e a resposta aos estímulos. E os quinidócitos são células localizadas ao redor da boca e dos tentáculos e contêm um nematocisto, que é uma célula que vai produzir um líquido tóxico quando ela é tocada, e esse líquido, na verdade, serve de defesa para os quinidários e até para a captura de presa. Mas é muito comum nós vermos pessoas que vão tomar banho de mar e terminam saindo da água queimadas pelas caravelas, né? Porque as caravelas estão aquela partezinha central dela nadando, tá ali flutuando, porém, embaixo dela tá os tentáculos. Então, os tentáculos, eles podem adquirir muitos metros, gente. Então, enquanto você só vê aquela partezinha de cima da caravela, a parte de baixo dos tentáculos está espalhada. Então, você não precisa, às vezes, nem chegar tão perto da caravela e você já sente a queimada, né? Porque, na certa, um daqueles tentáculos tocou a sua pele. E, ao tocar a nossa pele, ele liberou a substância urticante que vai causar uma reação na nossa pele de dor, vermelhidão, queimadura, tá? Então, fiquem longe. Quando vocês verem uma caravela, fiquem longe, para evitar queimaduras. Reprodução. Assim como lá nos poríferos, eles se reproduzem assexuadamente e sexuadamente. Assexuadamente também ocorre por brotamento, como a gente viu lá nos poríferos. Então, vai acontecer na forma de pólipo, de aparecer um pólipozinho assim do lado, e depois, quando tiver grande, ele solta e se desenvolve ali do lado do pólipo que deu origem, tá? E eles podem viver unidos, formando as colônias, ou sozinhos também, tem uma vida independente. E assexuadamente ocorre quando as medusas macho soltam seus espermatozoides na água, que fecundam o óvulo, que também está dentro, que está no corpo do animal, ou seja, na fêmea das medusas. E aí ocorre o que a gente chama de fecundação interna. A fecundação é quando é dentro do corpo da fêmea.
ou a fecundação externa, quando óvulos e espermatozoides são lançados para fora do corpo desses animais e a própria correnteza da água se responsabiliza de unir o espermatozoide e o óvulo para dar origem a um novo animal. E a alternância de gerações ocorre quando, em uma fase, esse animal vem na forma de pólipo, ou seja, naquela forma que está preso ao substrato, ou na outra forma, ele vem em forma de medusa. Aí eles também podem alterar a reprodução, sexuadamente ou assexuadamente. Então tá aqui, ó. Aqui é a hidra, que é um invertebrado, que é um quinidário. Então, ela está aqui, a boca, os tentáculos, o quinidoblasto, que é aquelas células de defesa, células urticantes, e aqui está nascendo um brotinho. Quando esse broto atingir um determinado tamanho, uma determinada idade, se desprende do corpo da que deu origem e aqui ele pode ficar junto dela e formar colônias. Aqui é a reprodução assexuada. E a reprodução sexuada é quando a medusa adulta solta os gametas depois acham o espermatozoide com o óvulo, que pode acontecer a fecundação interna ou externa, forma-se uma larva ciliada, e essa larva pode vir na forma de pólipo, onde ela vai ficar presa no substrato. E aí, o que é que vai acontecer? Brotamento. Vai sair essa parte e vai já entrar na forma de medusa. Aqui é a forma de pólipo, preso ao substrato, e aqui é a forma medusoide, que é a forma que está livre e podendo andar em toda a região do oceano. Importância ecológica e econômica dos quinidários. Então, o que é que acontece? Os quinidários fazem parte dos recifes de corais, então eles dão cores muito bonitas ao fundo do mar, que atrai muitas pessoas de outras regiões para mergulharem em ambientes onde a água é morna, transparente, tá? Então, isso gera uma rentabilidade, um dinheirinho, então gera uma economia. E na parte de ecologia, a gente já viu que assim que a gente falou sobre os quinidários, eles servem de abrigo para outros animais. Então, aqui está uma anêmona do mar com seus tentáculos e aqui está o peixe-palhaço. E aí vocês poderiam simplesmente me perguntar por que o peixe-palhaço não é paralisado por essa substância que é lançada através dos quinidoblastos. Bem, peixe-palhaço, ele já adquiriu uma certa imunidade a essa substância. E ele vive numa relação de mutualismo com as anêmonas, aonde as anêmonas vão defender o peixe-palhaço de algum outro peixe que venha querer se alimentar dele, porque os peixes já sabem que as anêmonas possuem essas células paralisantes, então não se aproximam, ao mesmo tempo que o peixe-palhaço atrai esses peixes para perto dessas medusas, e aí elas podem, através dos tentáculos, capturar esse animal e se alimentar. Então, ao mesmo tempo que ele está se defendendo de predadores, ele está levando o alimento até esse animal que está imóvel, que está lá fixo, que está lá parado, tá? Então, é uma relação de mutualismo. Ambos são beneficiados. Bem interessante isso, né? Pois é assim que vive a nossa natureza, desde que o homem não venha interferir. Porém, o que é que está acontecendo? Devido a várias mudanças no clima do nosso planeta, está acontecendo o que a gente chama de esbranquecimento dos recifes de corais. É quando os corais perdem as cores vibrantes e ficam todos brancos. Isso acontece porque a temperatura da água está muito quente ou está muito fria e ocorre a morte desses invertebrados. Então, quando eles morrem, a parte mais, como é que eu posso dizer, mole do corpo dele é digerido, é feito o processo de decomposição, ficando apenas aquelas espículas que fazem parte da sustentação corporal do animal. Então, é elas que vão formar os recifes de corais. Então, quando os corais começam a ficar brancos, significa que muitos quinidários, muitos coríferos estão morrendo devido à variação de temperatura que está acontecendo no nosso planeta por causa de nós, homens, seres humanos, que estamos aí lançando gases tóxicos para o ar,
lançando líquidos que são totalmente poluentes no nosso oceano, nos nossos rios, nos nossos lagos, e isso está ocasionando a morte de vários animais, entre eles esse animal invertebrado. E vocês já sabem, né, que esses animais fazem parte de uma cadeia alimentar, então se ele desaparece, muitos outros animais, por consequência, também desaparecerão, infelizmente. Então, só para vocês não esquecerem, tá aí. Atividade do nosso livro de ciências, páginas 206, 209, 211, 212 e 213. Não esquecendo de vocês tirarem as fotos das atividades, me mandar e coloquem o nome de vocês, tá bom? Vejo vocês na próxima aula de ciências, que na verdade vai ser a nossa aula ao vivo. Conto com a participação de todos vocês, tá bom? Não percam. Até lá!